Fala, torcedor tricolor, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do canal Professor Tricolor e hoje com um foco especial, que é uma live beneficente para o Lar de Maria. É uma live que a gente vai falar muito sobre futebol e principalmente poder ajudar alguém, principalmente nesse período agora, né, que está chegando, está se aproximando a Páscoa. É um tempo diferente, né? E quando vem na minha cabeça a questão de ajudar alguém, dar espaço, dar cuidado a quem precisa desse cuidado, logo me veio à mente também fazer uma live beneficente para arrecadar fundos, principalmente para quem precisa. E nesse momento, a minha ideia, claro, além de falar de futebol, falar de esporte com vocês, é fazer uma live para arrecadar fundos, para ajudar crianças com necessidades, enfim, estruturais, que precisam do apoio de todo mundo. Vamos falar muito de futebol e, se Deus quiser, poder ajudar também crianças de todo, principalmente hoje do Lar de Maria. Mas se você tem um outro lar, se você tem um outro projeto que você quer mostrar, quer incentivar, enfim, quer direcionar esse recurso, eu estou pensando em fazer essa live beneficente pelo menos uma vez por mês para poder, de fato, ajudar a quem precisa. Bom, vou deixar aqui, eu sei que está invertido para vocês, né? Aqui o Pix, enfim, mas quem quiser ajudar, quem puder participar, vamos falar muito sobre futebol, muito mesmo, sobre Fluminense, falar sobre a seleção brasileira que volta a campo depois da Copa do Mundo. Enfim, vamos começar então a live com o pé direito e falar de Fluminense, né? Falar da dispensa do William Bigode, que em nenhum momento vestiu, parece que a camisa do Fluminense caiu bem a ele, e foi cedido, foi emprestado ao Atlético Paranaense até o final do ano, pagando metade do salário. Eu, como torcedor do Fluminense, é claro que não posso falar para vocês que não estou feliz com essa notícia. Acho que a gente não precisa do William Bigode nesse momento. Oi, amor, obrigado. Obrigado pelo coração. Obrigado a todo mundo que está entrando aí. Gabriel, Jorge, Felipe, todo mundo que está acompanhando a live. Muito obrigado mesmo. Falar um pouquinho sobre tudo. Enfim, voltando a falar do Bigode. É um jogador que a gente sabe da qualidade, mas em nenhum momento desempenhou bem com a camisa do Fluminense. Então, torcer para que vá bem com a camisa do Atlético Paranaense, não contra o Fluminense, é claro, mas que possa seguir a sua carreira e seguir bem a sua carreira, porque é um cara que, apesar de estar envolvido em polêmica, né, é um cara que sempre foi muito do bem. Uma outra notícia do Fluminense, também envolvendo o William Bigode, é que o Fernando Diniz ele não quer reposição para essa posição. E isso me indica duas coisas. Fluminense campeão carioca, disse o Victor. Obrigado, Victor. Obrigado pelo comentário, obrigado por estar acompanhando e obrigado pela torcida, né? Querendo ou não, obrigado pela torcida pro nosso Flusão. Como eu disse, o Fernando Diniz, ele não quer uma reposição. Boa noite, mano. Sou o Vasco, mas estou torcendo pro Flu, é claro. Alcides Nogueira, obrigado. Não gosto do Flamengo. Valeu, Victor. Alcides, obrigado pelo comentário, obrigado pela presença, obrigado por estar assistindo aqui. Enfim, e aí o fato do Fernando Diniz não querer uma reposição pro William indica duas coisas para mim. A primeira, que ele confia no Lelê e que ele confia no John Kennedy, que é um jogador que até pouco tempo atrás a torcida do Fluminense via com bons olhos, mas que ele não demonstrava fora de campo que queria de fato seguir esse caminho. Acho o Diniz um bom técnico, mas pedir ele na seleção, na sua opinião, não é demais? Vitor, Fluminense, vamos, faz o L. Eu acho que pedir o Diniz na seleção é demais, sim. A gente vai falar sobre seleção brasileira daqui a pouco. Inclusive, o Fernando Diniz na seleção é um tema. Falta ele um título de expressão, concordo. Flamengo até morrer, João, 98.250. Obrigado, João, pelo comentário, obrigado pela presença, mano. Obrigado por estar aqui.
E vamos falar muito de futebol, cara, independente da torcida. Acho que aqui é um canal aberto para todos. Sempre deixo isso bem claro, que você podendo respeitar, é sempre muito válido a presença de todos. Fluminense, obrigado por ter curtido a live, enfim. Vamos lá, vamos voltar. E aí, fazer questão de suprir essa carência que o William deixa, carência entre aspas, né? Porque o William também não era lá tão utilizado assim. Mas não querer uma peça de reposição para essa posição do William me mostra que o Fernando Diniz de fato confia tanto no Lelê quanto no John Kennedy. Para ser bem sincero com vocês, eu também acredito em ambos. Pelo Campeonato Carioca que o Lelê fez, acho que ele pode sim ser de grande ajuda para esse ano, né? Para todas as competições que a gente tem na temporada. Sobretudo para um campeonato de pontos corridos, que a gente provavelmente vai focar nas Copas, Copa do Brasil e Libertadores, e aí vai ter que ter elenco para disputar um campeonato brasileiro, e eu acho que o Lelê entra nesse... Ed Nascimento curtiu a live, obrigado Ed, obrigado mesmo por estar curtindo a live, por estar acompanhando, enfim. E aí... ter um Lelê que teve um bom rendimento num campeonato estadual, num time bom, mas limitado tecnicamente, que era o Volta Redonda, e também ter um John Kennedy que teve um campeonato paulista bom também pela Ferroviária. Coringa entrou na live, todo mundo entrando aí, sejam todos bem-vindos à live aqui do Professor Tricolor. E ter um John Kennedy focado, de fato é mais útil do que ter o William. Né? O William, como eu disse no início da live, em nenhum momento demonstrou que poderia ser ou um titular da posição. Para mim também nunca jogou na dele, de fato, sempre jogou muito pelos lados e voltando muito para a recomposição. Isso nunca, de fato, foi o fator principal da carreira do William. Então, foi mal utilizado na minha opinião, mas isso também não... William golpista. É isso, Flávio. Depois que ele se envolveu nisso, eu acho que nem deveria, de fato, permanecer. Pedro Henrique Alves, Flu podia ir atrás de um zagueiro. Cara, eu acho que até a gente vai. Se o Manuel não voltar bem dessa lesão, que eu acho que é muito difícil, eu acho que ele está voltando até rápido e deve voltar no mesmo nível, a gente deve sim ir atrás de um zagueiro. Também não acho que deve fazer uma loucura fazendo contratação de peso. Claro, pô, se você me falar que vai trazer o Thiago Silva, aí é outra história. Mas não deve cometer loucuras trazendo um zagueiro como o Veríssimo, por exemplo, que está na Europa e que pode ser caro, e eu nem sei se o rendimento seria tão acima da média assim. Lucas Veríssimo teve muitos problemas de lesão, então não sei se ele seria de tanto valor. Vitor, até hoje me pergunto como o Vasco perdeu o Cano. Cara, vocês não, na verdade não perderam, né? Vocês deram pra gente de presente, muito bom. Pedro Costa, Marcelo estreia quando? Pedro, a minha expectativa é que ele estreie nas finais já do Campeonato Estadual. Mesmo que ele fique no banco, nos primeiros jogos assim do estadual, ou aliás, no primeiro jogo da final, acho que ele estreia na final já contra o Flamengo. Eu acho. Mas a tendência, o Fluminense está preparando ele para estrear na Libertadores, também no início de abril, né? Ed Nascimento, Fla campeão carioca. Gilson Rodrigues, boa noite. Boa noite, Gilson. Como é que você tá? Tudo bem? Walter, todo mundo entrando na live, canal Notícia, obrigado. Não demos nada, o nosso 9 tá na seleção. Yuri Alberto. Ah, você é corintiano? É porque você falou que eu odeio o Flamengo, pensei que você era vascaíno. Enfim, desculpa até mudar o assunto, assim, mas... Mano, você acha que esse tempo deve ser sem jogo, né? Beneficia mais o Fla, com certeza. Se o Fla-Flu fosse nessa semana, o Fluminense entraria muito mais favorito do que já é. Mas esse tempo dá ao Vitor Pereira uma chance de organizar o time, né? Porque o Flamengo hoje não é um time organizado, taticamente falando, né? E eu acho que eu falo isso até em nome de alguns torcedores do Flamengo. Não gosto também. Qual o seu placar para o Fla-Flu?
Cara, placar é mais difícil. Eu acho que se eu fosse arriscar campeão, logicamente seria Fluminense pelo momento dos dois times. Acho que o Flamengo tá ainda abaixo do que pode e o Fluminense está crescendo no momento certo. Então, placar eu não arriscaria, mas eu acho que o Fluminense é campeão. Acho não, seremos campeões, se Deus quiser. O Flu não pode fazer mais contratações de peso, senão afunda. Assim, essa liberação do William pagando 50% do salário alivia um pouco, né? Porque você abre espaço na folha. Mas é claro que a gente não deve fazer loucura, não deve mesmo. Então é melhor fazer uma gestão consciente, contratar quem deve contratar, quem pode contratar. A gente já trouxe uma contratação de peso que foi o Marcelo, o salário não é barato, mas também não tá longe de ser o mais caro do Brasil. De qualquer forma, é sempre bom manter os pés no chão e fazer o que se deve, né? Pra gente não correr o risco de ficar igual o Cruzeiro, por exemplo. Qual o seu placar no Fla-Flu? Ou de 2-1 pro Fluminense? Eu acho que é um bom placar. O 2-1 é um bom placar. Pedro, obrigado por seguir. Aqui, Vitor, o Fluminense chega mais organizado e sem muita pressão, diferente do Flamengo. Exatamente. Essa questão de não chegar com tanta pressão assim ajuda demais o Fluminense. E a questão do Flamengo estar pressionado também ajuda muito o Fluminense, porque o VP ele está pressionado, ele precisa de uma resposta. Então, assim, sinceramente, se existe algo ruim, entre aspas, lógico que isso é uma brincadeira, tá? Se existe algo ruim do Fluminense ganhar esse título é porque o VP vai ser demitido, provavelmente, né? Mas de forma alguma, eu quero que o Fluminense vença e que se ele tiver que ser demitido, ele seja demitido. Mas respeitem o contrato do Vitor Pereira, que ele fique até o final do contrato, se Deus quiser. Gilson, mas o VP já teve tempo parecido e nem assim organizou o time. Sei lá, esse VP é meio doido. Desde o Corinthians, né? Desde o Corinthians ele já era assim. Compartilhou. Maria Lucineide compartilhou a live. Obrigado, Maria. Mário Souza, vou de 3-0 Fluminense. É um bom placar. Acho que o Fluminense deve tomar gol pro Flamengo, mas um 3-1. Outra coisa, é o clima lá no... Vou ler Flamengo, tá? Os caras ficam o tempo todo falando em mudança de técnico. Sempre, né? Na verdade, desde que o Jorge Jesus saiu do Flamengo, nunca deram assim respaldo de fato para um treinador. Você pode ver pelas últimas conquistas recentes, né? O Rogério Ceni conquistou título e saiu, Dorival conquistou título e saiu, e agora já tem pressão em cima do Vitor Pereira. Acho que o Vitor Pereira não aguenta muito tempo, não. Você acha que o Flamengo poderia estar... Você acha que o Flamengo poderia estar envolvido em casa de apostas? Não, não acho não. Nem precisa, né? Não precisa disso. Mas às vezes as situações ruins servem de combustível para a mudança. Tomara que não. Tomara que não. Assim, até concordo. Acho que alguns cenários negativos, e pelo fato de ser clássico, Vinícius, saudações tricolores, Vinícius Adão, saudações tricolores. Situações difíceis de fato geram essas questões. E por ser um clássico, e por toda essa questão que envolve o clássico, porque o Fluminense, dos últimos 12, venceu 8. Então, o Flamengo vem mordido por um clássico que sabe que do outro lado tem um time que não é fácil jogar contra. O Fluminense sempre dificultou a vida do Flamengo e não acho que vai ser diferente nessa final. Até acho que de todas as vezes essa é a que o Fluminense entra melhor. Então, de fato, esses climas assim costumam fazer com que o time jogue até melhor, mas tomara que não, acho que não vai ser o caso. Acho que o Flusão chega muito forte para essa final, também acho. E não somente para essa final, acho que o Fluminense tem um bom time para chegar forte em todas as competições. Claro, depender de um elenco, se depender do elenco, a gente ainda tem muito a evoluir, no sentido de elenco, apenas elenco, tá? Mas, de fato, assim, em termos de time, a gente tem um time muito forte para poder brigar, de fato, em todas as competições. Vitor, independente da fase do time, clássico não tem favorito.
Assim, eu não gosto de ficar em cima do muro. Eu acho que o Fluminense entra como favorito. Isso não garante título, isso não garante vitória. Mas se você analisar momento, eu acho que o momento do Fluminense hoje é melhor. E por isso, e somente por isso, o Fluminense é favorito. Lógico que analisando elenco por elenco, do Flamengo é melhor, mas não está encaixado ainda. Teve comentário aqui do G. Se eu não fosse corintiano e tivesse nascido no Rio, eu seria Flu pelo fato de ser torcida de ter torcedoras bonitas. Não somente, né? A torcida do Fluminense é surreal, assim. Maracanã com as cores do Fluminense fica lindo demais. Minha preocupação é o David Braz na zaga. Gilson, eu te confesso que essa é a minha preocupação também. Principalmente se o Marcelo já iniciar essas finais como titular. Não acho que vai iniciar como titular, mas se ele iniciar, ele gera esse problema, porque o David Braz atua pelo lado esquerdo também, né? Então pode ser que, mesmo querendo demais essa estreia do Marcelo, acho que pode atrapalhar o David Braz, pelo menos nessa final. Flamengo 0, Fluminense 3. Tetracampeão da Libertadores 2023. Que é... Isto que é... desculpa, eu não entendi. Alex, saudações tricolor, saudações. David Braz marcando Cebolinha era meu medo antes mesmo do primeiro Fla-Flu e tomamos o gol dele. Só que ali aquele gol não foi em cima do David Braz. Aquele gol foi em cima do Nino e do Samuel Xavier. Né? Foi pelo lado direito. O David atua pelo outro lado. Acho até que aquele gol ele vai muito pelo fato do Samuel Xavier apoiar muito e deixar muito as costas. Naquele gol ali específico, a gente teve problema com o Samuel Xavier deixando as costas, o Nino e com o Martinelli. Nesse gol em específico não teve culpa do David Braz, não. Aguinaldo seguiu o anfitrião. Obrigado de verdade para quem está seguindo, para quem está curtindo. Galera, só para deixar claro, tá? Essa aqui é uma live beneficente para ajudar o Lar de Maria. É um lar que ajuda crianças baixa renda mesmo, né? Que ajudam no desenvolvimento dessas crianças. Todo o valor que for arrecadado hoje vai ser destinado a eles, até por uma questão. Tá chegando um período importante da Páscoa, tá chegando tudo, enfim. E é sempre bom você poder ajudar a quem precisa, e esse momento é um momento, assim, que a gente vê pouca... assim, para ser bem sincero com vocês, a gente vê pouca expectativa em desenvolvimento, entre aspas, facilidade para o povo brasileiro. Então, assim, é uma live que eu quero poder ajudar a outros e a quem trabalha pelo próximo. Então, todo o valor que vier dessa live vai ser convertido em doação para o Lar de Maria, tá? Se na Liberta tiver um time com ponta rápido, o David não acompanha, concordo. E principalmente se o lado esquerdo estiver ocupado pelo Marcelo, porque nem o David nem o Marcelo acompanham, né? Eu entraria com o André recuado no lugar do David Braz. Gilson, eu comentei sobre isso, você acredita? Eu comentei sobre isso, não lembro, acho que foi no YouTube. Falando dessa possibilidade que é a minha preferida também. Acho que o André jogando ali é mais seguro do que o David Braz, mesmo não sendo da função, né? Esse é um bom ponto, né? Fluminense, é nóis, Teus. Gabriel Chagas seguiu o anfitrião, obrigado. Deixa eu ver aqui. Maria, Fluminense 3-1 no Flamengo. Eu acho que esse placar seria o meu placar. Mário, Manuel pode voltar? Sim, pode voltar. Ele está se desenvolvendo muito rápido da lesão. Já começou voltou a trabalhar com bola. Deve voltar, na verdade, essa semana a trabalhar com bola. Como o jogo é só sábado que vem, então... Aliás, só sábado que vem mesmo. Então, pode ser que ele apareça aí na final. Obrigado a todo mundo que está curtindo, entrando, enfim. Obrigado a todo mundo, de verdade. Tenho muito medo do Braz, cara. Eu vou te confessar que eu também. Tenho muito medo do David Braz. E para ser bem sincero, de todos os jogadores que atuam no Fluminense hoje, live beneficente, é isso, amor. Live beneficente.
poder aproveitar, poder agradecer a todo mundo que tá curtindo, que está acompanhando, que está sempre aqui comigo, falando sobre futebol, falando sobre Fluminense, falando sobre, enfim, todos os assuntos. E aí agora a gente vai entrar num ponto que eu estava falando sobre o time do Fluminense, né? O time do Fluminense hoje, se tem algo que me preocupa é a questão do David Braz. Acho que de tudo que acontece ali no Fluminense, é a única posição que eu não tenho total segurança. Se fosse o Manuel e o David Braz fosse um reserva, sim, acho que seria uma reserva à altura, mas para ser titular, não. Deixa eu ver aqui, teve comentário do Gilson. Tem um cara que veio lá do Amapá? Amazonas, mas não joga. É isso? Não lembro, Gilson. Eu vi que o Fluminense fez uma contratação. América, né? Não lembro, eu não lembro. Eu vi essa contratação, mas não me lembro. Acha, acha justo que os atletas que chegaram na final, o Marcelo chegar hoje, já passar na frente? Theo, na boa, assim, justo, talvez eu não ache. Mas se você tem um cara de tanta qualidade técnica como o Marcelo, acho que você não tem como deixar ele no banco. Até por uma questão de experiência mesmo. Eu acho que se o Marcelo estiver pronto para o jogo, ele tem que ir para o jogo. Não tiraria o Alexander do time. Talvez eu tirasse o Keno. Voltaria com 3 jogadores para dar sustentação no meio e para cobrir o Marcelo nas subidas também. Mas, assim, justiça é um negócio muito difícil no futebol, porque pô, se você deixa um cara com potencial que o Marcelo tem no banco, ou não nem escala, coloca nem. Como é que eu posso dizer? Nem coloca ele no banco, por exemplo, você perde muito, né? Fla-Flu, moderador, fixou um comentário. Atlético Mineiro. Ah, Atlético Mineiro. Um zagueiro que veio de lá. Ah, o Vitor Mendes, você fala, né? Faz sentido. Acho que é Vitor Mendes, isso mesmo, Vitor Mendes. Justiça não existe no futebol, infelizmente, mas Alexander vem muito bem. Vinícius, eu concordo com você. Acho que o Alexander vem muito bem mesmo. Mas se você parar para analisar, no jogo contra o Volta Redonda, o Alexander cresce de produção. Quando ele deixa o lado esquerdo, ele para de ficar preso ali do lado esquerdo e começa a jogar um pouco mais centralizado. Você pode ver, a maioria das jogadas ele não fica estático ali do lado esquerdo, apoiando como um lateral convencional e parte para atacar pelo meio. O lance do gol dele é uma ilustração perfeita do que eu estou falando. Você vê ele atacando o espaço vazio no meio, que é coisa que um segundo volante faz, ou um terceiro jogador do meio, que é a posição dele de fato, e na lateral esquerda, para mim, ele fica muito preso. E não acho que ele apoia com tanta qualidade assim. Pelo menos não pela lateral. Acho que centralizado, assim como o Martinelli, ele aparece melhor na área. Sou santista, vou torcer para o Flu, porque o Diniz merece muito o título. Ganso também. Theo, é isso. Obrigado pela torcida pro nosso Flu, quer dizer, pro meu Flu, né? Você é santista, mas de fato concordo com você. Eu acho que o Fernando Diniz merece esse título. Paulo Henrique Ganso também, lógico, é um craque, é um gênio do futebol brasileiro, mas o Diniz merece muito por tudo que circula, por tudo que cerca a carreira do Fernando Diniz. Acho que ele precisa muito desse título e vou dizer mais. Acho que o Brasil precisa que o Fernando Diniz conquiste esse título para mostrar que o futebol ofensivo pode vencer. Né? Você não precisa ficar estático lá atrás, você não precisa estar parado o tempo todo só esperando o adversário para sair num contra-ataque rápido. Não é assim que é construído, não é assim que foi construído o futebol brasileiro e não é assim que ele deve ser jogado hoje, pelo menos na minha opinião. Eu, assim, detesto um futebol recuado, detesto, não sei vocês, assim, mas eu odeio quando você tem um time que puxa o time inteiro, pede para tomar gol e consegue uma vitória por 1-0 no contra-ataque. Não gosto. Prefiro um futebol mais envolvente, um futebol mais ofensivo. Pedro, eu acho que o Flu joga melhor com 2 abertos no ataque. Quando tem 3 no meio, fica pouco agressivo. Concordo. Mas, ó, ano passado a gente teve um momento do Campeonato Brasileiro
que teve uma pequena oscilação, que a gente estava jogando com 3 atacantes. Aí o Diniz sacou um dos atacantes, acho que foi o Marrone, e aí colocou o Iago de novo no time. Então fez a trinca de volantes ali atrás do Paulo Henrique Ganso. E dali para frente o Fluminense cresceu muito de rendimento. Então eu acho que você ter um meio-campo estruturado dá força aos laterais. O Samuel Xavier cresce muito de rendimento quando apoia, quando centraliza as jogadas, enfim. Você pode ver o primeiro gol dele contra o próprio Volta Redonda, né, que o Samuel Xavier, lateral direito, estava lá dentro da pequena área para finalizar. Então, acho que uma estruturação com 3 jogadores ali atrás do Paulo Henrique Ganso dá ao Fluminense sustentabilidade para que os alas, ou para que os laterais, façam partidas ofensivas, né? Exato. Fez a meia na seleção. Exatamente. Exatamente. FFC. É você que apareceu na live do Sentimento Tricolor? Cara, não sei. Teve uma live do Sentimento, acho que ontem, com um rapaz da Leandro, eu acho, se não me engano, da Máquina Tricolor. É muito legal, os dois, pô, sempre falo do André aqui, é um cara que eu admiro demais, o André, né? Me ajudou muito, e não só por isso, é um torcedor fanático, é um torcedor raiz, me ajudou demais, é um cara que tem um coração enorme, e mostrou isso mais uma vez acho que é Leandro mesmo, o nome do rapaz lá da Máquina Tricolor, merece demais todo o sucesso do mundo, tanto ele quanto o próprio Leandro. Cara, eu acho que assim, quanto mais canais falando de Fluminense, melhor. Deixa eu ver se melhora aqui para vocês a questão da iluminação. Melhorou? Enfim, se você estiver falando da live que teve até esses dias, não foi eu, não. Fluminense campeão carioca em cima do Flamengo. Márcia. É isso, Márcia. Também acho. William Bigode estelionatário. Joga dentro e fora de campo. Ele vai ter que tem muita coisa a explicar. O Diniz é um grande técnico. Crucificam muito o Diniz mesmo, ele sendo um grande técnico, exatamente. Exo Palmeiras. É isso. Galera, muito obrigado por quem tá curtindo, por quem tá comentando, por quem tá apoiando aqui a live. Será que o Marcelo joga e o Alexander pode jogar de volante com o André que dupla? Cara, assim, eu acho que hoje eu não tiraria o Martinelli do time. O Martinelli tá jogando muito bem. Acho o Martinelli um bom volante e constrói muito bem as jogadas. E além de tudo, ainda aparece para finalizar. Gosto muito do Martinelli, muito mesmo. Assim. Eu sei que ele tem uma parte da torcida não gosta, mas o Martinelli, assim, esse campeonato carioca, para vocês terem ideia, é o jogador que mais acertou passes no campeonato carioca. Então, sim, você vê qualidade demais no Martinelli. Eu acho que um trio com Alexander, Martinelli e André ficaria perfeito no meio campo do Fluminense e ainda o Paulo Henrique Ganso para armar as jogadas. Acharia perfeito. Deixa eu ver aqui. Palmeiras campeão paulista. Esse aí tá mole, né? Lógico que tem que respeitar, né? O Água Santa não chegou por acaso na final do Campeonato Paulista, mas pô, Palmeiras é 200% favorito, não tem jeito. DJ Gabriel, top, mano. É isso, obrigado, DJ. Fiquei sabendo pelo Netflu. O quê? Tem que tomar cuidado com o que você fica sabendo pelo Netflu. Sou corintiano e admiro muito o Flu. Valeu, Thiago. Obrigado pelo comentário. Obrigado por estar presente aqui na live. Obrigado mesmo. Fluminense campeão em cima do Flamengo. Tricolinda FFC. Seguiu o anfitrião. Obrigado, Tricolinda. Oi. Como é que você tá? Tudo bem? Galera, vamos falar um pouquinho agora sobre seleção brasileira e o que vocês estão esperando desse amistoso contra o Marrocos. E um outro detalhe que eu queria saber a opinião de vocês. A seleção brasileira hoje está falando de Carlo Ancelotti para assumir o comando técnico. O André Rizek traz alguns outros nomes. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham, não só desses nomes, mas quem vocês contratariam para a posição de técnico da seleção brasileira. Carlo Ancelotti, para mim, é disparadamente o melhor deles. Para mim, deveria ser o técnico da seleção brasileira de fato.
Mas aí vem Mourinho, que eu jamais contrataria para a seleção brasileira, exatamente pela questão de gostar de um futebol mais ofensivo, e o Mourinho faz muito tempo que não é assim, né? O Mourinho sempre teve aquele estigma de ser um técnico muito retranqueiro, e eu lembro muito disso. Pedro Henrique Alves, o Abel Ferreira tá nessa lista, pelo menos na lista que o André Rizek liberou hoje. Liberou assim, é uma ideia dele, né? Acho que hoje, quando a CBF ainda não tem um técnico definido, partem de várias ideias. Então, Ancelotti, Mourinho, ouvi falar que o terceiro nome é o Jorge Jesus, e aí entram os dois que atuam no futebol brasileiro, que são o Abel Ferreira e o Fernando Diniz. Para ser bem sincero com vocês mesmo, Ancelotti e Abel Ferreira, para mim, são os dois nomes para assumir a seleção brasileira. É claro que a gente vai sonhar com Guardiola. Eu gostaria muito de ver a seleção brasileira treinada pelo Guardiola e acho que quem ama futebol também. Mas dentre esses nomes, o Carleto, depois de conquistar tudo na Europa, com vários times diferentes, e o Abel Ferreira, com certeza, por tudo que ele vem construindo como técnico do Palmeiras, acho que merecia uma oportunidade, já que vai trabalhar com um técnico estrangeiro. E aí vem minha dúvida com relação ao Carlo Ancelotti. É um técnico que está na Europa, que sempre atuou na Europa, em grandes times, é claro, mas que conhece pouco o futebol brasileiro. Quer dizer, conhece pouco, eu estou falando, não conheço o Carlo Ancelotti, não posso falar por ele. Mas a minha intuição indica que ele não conhece tanto dos jogadores com qualidade que atuam no futebol brasileiro. Fala Botafogo indo Vasco. Fala Botafogo indo Vasco. Falar do Botafogo? Cara, falar do Botafogo hoje não tem muito o que falar, né? Botafogo tá jogando uma Taça Rio que tem que ganhar e já tropeçou no primeiro jogo contra a Portuguesa. Complicada a vida do Botafogo. E o Vasco tá bem, né? O Vasco tá se estruturando. Perdeu uma semifinal para o Flamengo, que era uma coisa normal, na minha opinião, mas está se estruturando. Eu acho que o Vasco vai fazer uma boa Série A. Juan, cara, o Abel joga feio demais. Só olha os jogos do Palmeiras. Ele tem resultado e sem desempenho. Sim, eu concordo. Tem muitos torcedores do Palmeiras que falam isso, Juan. Muitos mesmo. Você acha que algum carioca cai esse ano, Ramon? Ramon, cara, difícil, viu? Assim, a minha expectativa antes do campeonato estadual era que o Vasco tivesse alguma dificuldade, até porque estava com um técnico novo, estava montando um time novo. Então, eu pensei que eles teriam dificuldade na montagem do elenco, na criação de um time. E o Vasco desempenhou muito bem. Então, assim, hoje, no cenário de hoje, acho que para o torcedor do Botafogo vai ser ruim ouvir isso. Mas o Botafogo parte atrás até do Botafogo. O Botafogo parte atrás até do Vasco. Então, se alguém corre risco de rebaixamento, esse alguém é o Botafogo. Até porque, pegando um cenário atual, o Botafogo não chegou nem nas semifinais do Campeonato Estadual, né? E isso é algo que agrava. É a mesma coisa do Santos lá em São Paulo. É preocupante. Juan, pela seleção brasileira, o nível de jogadores não dá para ter o resultado sem desempenho. Também acho. Acho que foi o que eu falei. Acho que dentre todos os nomes, gosto muito do Carlo Ancelotti. Mas o Carlo Ancelotti é europeu, pode não conhecer as joias que atuam no Brasil. Concordo, isso talvez seja um problema. Por exemplo, o André, que joga no Fluminense, talvez ainda não seja um jogador que o Ancelotti conheça, então não vai convocar. Então eu não sei se ter um Ancelotti tiraria espaço dos jogadores que atuam no Brasil. Provavelmente sim. Eu gostaria do Fernando Diniz na seleção brasileira? Sim e não. Acho que o fator de títulos é irrelevante, porque o Dunga foi técnico da seleção brasileira e nunca conquistou nada. Para ser bem sincero com vocês, eu achava que o técnico da seleção brasileira seria o Dorival Júnior. Achei que quando o Flamengo não renova o contrato do Dorival é porque o Dorival assumiria a seleção brasileira. E o Dorival sempre foi um técnico que gosta muito do ataque. Acho o Dorival um bom nome.
Inclusive, se o Fernando Diniz saísse do Fluminense, seria ele meu favorito. Mas, para vocês, quem seria o técnico adequado? Abel, Ancelotti, Diniz, Dorival? Quem vocês gostariam de ver? Quem vocês gostariam de ver no comando da seleção brasileira? Abel conhece a doideira do futebol brasileiro. Eu acho que isso facilita. Isso facilita. Mas o problema é que ele não teria tempo para treinar. O mesmo problema do Fernando Diniz, né? Na verdade, o mesmo problema de todos os técnicos que assumem uma seleção. Ancelotti, perdão. Ancelotti, e se ele não for, até o Jorge Jesus é um bom nome. Cara, eu gosto do Jorge Jesus, mas o tempo dele no Brasil foi muito curto, né? Foi apenas um ano. Então, eu não sei se ele faria um grande trabalho ainda com esse time do Flamengo, por exemplo, e apesar de eu gostar da forma dele atuar. Gosto muito dele jogando pra frente. Roniel conhece e muito porque os treinadores sempre estão de olho nas joias brasileiras. Você tem um ponto. Você tem um ponto aí, é verdade. Fala São Paulo e Corinthians, Santos. Dunga foi técnico da seleção brasileira porque ele tinha grande influência na CBF, somente isso, mas foi, né, Juan? Mesmo sendo esse o motivo, ele foi um técnico da seleção brasileira e não tinha conquistado nada. Não acho que o Fernando Diniz tenha essa força toda dentro da CBF, lógico que não tem, mas isso não pode ser motivo para ser técnico da seleção brasileira, mas foi, né? Hoje não tem brasileiro a nível de seleção. Eu concordo, Adenir. Eu concordo com você que para assumir uma seleção brasileira hoje nós não temos um grande nome brasileiro. Mas eu também não trocaria um nome brasileiro pelo Mourinho, por exemplo. Não colocaria um Mourinho nem numa lista de candidatos para assumir a seleção brasileira. Porque para jogar como o Mourinho joga, eu prefiro dar oportunidade para técnico brasileiro. Eu prefiro, né? Mas enfim, o que vocês acham? Jorge Jesus, ele é ofensivo, seus times fazem bastante gols. Tanto os times do Flamengo e da Europa. Sim, eu gosto muito do jeito que o Jorge Jesus ama os times. Gosto muito mesmo. JJ é bom, porém o elenco do Fla, na época, foi investido o triplo dos outros clubes. Tem essa, mas de qualquer maneira, o time do Flamengo continua com um investimento muito alto e não consegue jogar, não consegue atuar nem perto do que foi aquele Flamengo de 2019, né? Então, é claro que tem toda uma questão de estrutura financeira por trás, mas nem o Renato Gaúcho, que questionou essa questão, eu tenho 200 milhões para investir, enquanto o Grêmio tem, sei lá, enfim, não conseguiu fazer metade do que o Jorge Jesus fez. É claro que tem toda essa questão, é um fator importante a ser ressaltado, mas ninguém conseguiu fazer o que o cara fez, isso também deve ser lembrado, né? Para mim, o Dorival seria um bom técnico para a seleção. Cara, eu gosto do Dorival, gosto mesmo. Gosto muito do Dorival desde a época do Santos. Na verdade, desde a época do Vasco ainda. Eu gostava muito do Dorival. Muito mesmo. Prefiro o Dorival que o Mourinho. Ele é muito defensivo. Concordo, Juan. Melhor atacante é o Cano. Concordo. Vou indo. Pedro Henrique. Vou indo, professor. Boa noite. Pedro, obrigado. Obrigado mesmo pela presença. Obrigado a todos e boa noite, mano. Dorme com Deus. Dorival foi o único técnico que aproximou do trabalho do JJ no Flamengo. Sim, concordo. Concordo. E o Dorival ainda pegou um problema, né? Porque ele pegou o Flamengo lá embaixo. Na época do JJ, eu não lembro em que posição o Flamengo estava quando ele chegou. Mas também não estava tão bem. E aí o Dorival fez um grande trabalho. E mesmo assim, mesmo com um grande trabalho, ele não permaneceu, né? Infelizmente o Vasco perdeu. Não é que ele não consegue, é porque os clubes foram obrigados a igualar ou chegar perto do Flamengo. Roniel, sim, eu concordo, mas ao mesmo tempo, beleza. Palmeiras tá equivalente, o Atlético Mineiro também tá equivalente em termos de time titular, mas o Flamengo ainda tem um melhor elenco. Se você parar para analisar, o Flamengo
jogou bem o Campeonato Brasileiro, não lembro qual foi a posição que eles terminaram, acho que sexto, né? Jogou bem o Campeonato Brasileiro com time reserva quase o campeonato todo. Então, assim, lógico que time titular por time titular, hoje tem times que se equivalem ao Flamengo. Mas em termos de elenco ainda não. Ainda não. E mesmo assim, ninguém consegue fazer o que o Jorge Jesus fez. Na verdade, os técnicos do Flamengo que atuaram no Flamengo depois do Jorge Jesus, nem contra times pequenos eles conseguem se sobressair tanto como era aquele time de 2019, né? Que em 15º quando o Dorival chegou. E o JJ, Juan? O Palmeiras, o seu diferencial é o treinador. Tira o Abel de lá, ele não fica nem entre os 4 no Brasileirão. Acho que o Palmeiras acertou muito nessa contratação do Abel, muito mesmo. Assim, o Abel é um excelente treinador. É um tipo de futebol que eu particularmente não gosto, pela questão de ganhar muito pelo placar mínimo, de 1-0, 2-1, enfim. Mas é resultado, né? Dá muito resultado. Os caras conquistam título praticamente todo ano. Não é tirando credibilidade do JJ, só que tem várias vantagens, ajuda, etc., que ajudam no resultado. Concordo. Acho que e outra, né? O Jorge Jesus ainda teve um fator sorte, porque aquele jogo contra o River Plate, que deu o título para o Flamengo, foi decidido nos últimos 5, 10 minutos, né? Em 2 lances casuais, assim. O zagueiro do River estava fazendo uma partida Pinola, acho, né, o nome do zagueiro do River. Tava fazendo uma partida muito boa e falhou em um lance capital, que foi o lance do gol da virada, né, do Flamengo em cima do River Plate. JJ, quando chegou, o Flamengo estava em 8º e tinha perdido o primeiro jogo para o Emelec. Essa questão do Emelec aí, acho que o Flamengo teria tudo para reverter. Mas, de qualquer maneira, era ele que estava lá e ele que reverteu. E por incrível que pareça, o Fla só decide no Maraca. Sem clubismo, mas o JJ é mais treinador que o Abel. Mais completo. Seus times jogam e têm desempenho. É difícil você falar isso, né? Porque eles nunca treinaram o mesmo time para você saber quem é mais treinador. O JJ, ele teve muito resultado na vida. E tem uma carreira muito mais estruturada do que o Abel, até porque tem muito mais tempo de carreira. O Alisson, salve, mano. Salve, o Alisson. Tem muito mais tempo de carreira. Mas o Abel, faz no Palmeiras algo muito bom, principalmente a nível de Campeonato Brasileiro. Bom, e a gente vai falar um pouquinho só para encerrar a live, falar um pouquinho sobre esse time que deve ir a campo contra o Marrocos. O Ramon deve ter o meio-campo formado pelo Casimiro, pelo Andrei, do Vasco, que é um excelente nome, e provavelmente pelo Paquetá. Eu, particularmente, não colocaria o Casimiro nesse jogo. Eu já sei que o Casimiro joga muita bola, eu já sei que o Casimiro é um excelente jogador, e eu sei que ele vai ser um jogador muito importante para a reconstrução desse meio-campo até a Copa. Mas esse momento é um momento de testar. Esse é o momento de colocar, por exemplo, o André na posição de volante, para você saber o que o cara pode render. Ou o João Gomes, exatamente, Juan. Acho que o João Gomes e o André poderiam sim ser titulares e testados nesse jogo. Não levaria um jogador que você já sabe a resposta que ele vai dar. Diogo Borges, Flu, faz o L, Diogo. Nessa altura, não colocaria o Casimiro. Lógico que eu sei que o Casimiro vai estar na próxima Copa, é disparadamente o melhor volante do Brasil, mas eu testaria outro meio-campo. Testaria sim o André e o João. Maria, fala final Carioca, Fluminense e Flamengo. Maria, Fla-Flu na final, eu acho que o Fluminense entra como favorito e leva esse título de novo, empata a sequência de 4 Fla-Flus, a gente leva 2, eles levam 2 e talvez ano que vem a gente desempate isso. Mas o Fluminense entra como favorito para esse jogo. João Gomes e André tinham que ser titular, concordo. Diogo, obrigado por seguir. Melhor lateral, Marcelo. Eu
cara, essa contratação do Marcelo foi impactante, assim. E seria impactante para todos os times do Brasil, para todos. Mesmo, por exemplo, o Atlético Mineiro com o Arana, que tem qualidade e tal, você contrata um Marcelo, você ganha, além de tudo, uma força midiática gigantesca. Atleticana chegando e torcendo por vocês. Boa noite. Boa noite, Márcia. Como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vinda. Flamengo será campeão. Tira print disso aqui e faz uma live. Opa, tá. Vou tirar o print aqui agora, peraí. Tá printado, hein? Juan, agora, se não for, me promete que você vai estar aqui na live. Ixi, caiu aqui. Se não for, me promete que você vai estar na live que eu vou fazer depois, tá? Porque se você vier só no momento do título, não vai. Tem que vir na... Se perder também. Aparece, pode deixar. Beleza, tá combinado. Mas tá printado, hein? Mas eu acho que o Fluminense leva. Bem, graças a Deus. Que bom, Márcia. Que bom. E obrigado pela presença. Obrigado pelos comentários e pela presença. Galera, como eu disse, só para confirmar, já tá chegando gente nova aqui na live. Essa é a primeira live beneficente que eu tô fazendo aqui e é uma live para trazer um pouco de esperança para as crianças do Lar de Maria, para dar um pouquinho mais de estrutura, para poder ajudar, mesmo na simplicidade, não tenho como ajudar muito. Quando eu comecei esse canal, eu tinha um inscrito, na verdade 2, eu e minha namorada. Hoje já somos mais de 600. Então, poder transmitir esse tipo de mensagem para 600 pessoas podia ser uma, podiam ser duas, mas poder chegar aqui com o apoio de vocês é muito importante para mim. E eu quero poder fazer essa live com 600, com 1.000, com 2.000, com 100.000, enfim. Poder ajudar da minha maneira pessoas que precisam de ajuda. Valeu, Juan. Obrigado. Márcia, cara, o novo treinador do Cruzeiro é o Pepa. Você acha que eles vestiram rosa agora? O Cruzeiro tem uma camisa rosa, não tem? Do mês lá do câncer de mama, outubro, né? Outubro rosa. Acho que eles têm uma camisa rosa, mas engraçado, né? Todo mundo tá falando desse treinador do Cruzeiro e seria o treinador ideal pro Palmeiras, né? Se um dia o Abel saísse de lá, o Pepa seria o treinador perfeito para assumir o Palmeiras. Juan, parabéns pela iniciativa, mano. Obrigado, cara. Não, na verdade, acho que... Salve. Salve, mano. Ô, Wendel, vou ler, mas enfim, né? Obrigado. Obrigado pela presença. Que eu tava falando. Esse tipo de iniciativa torna o esporte, mostra o que o esporte é na sua essência, né? A gente fala muito sobre futebol, a gente fala muito sobre Fluminense, a gente fala muito sobre conquistas, e eu quero chegar em algumas metas, enfim, e eu não quero trabalhar isso sozinho, né? Eu jamais quero conquistar as coisas sozinho. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. E minha mãe meus pais, na verdade, sempre me falaram pra gente dar graças no pouco ou no muito. E pouco a pouco a gente vai conseguir chegar aos 1.000 inscritos aqui, aos 3.000 inscritos no YouTube, e a gente vai caminhando junto. Como eu disse, quando eu comecei o canal, eu era um só. E agora, aqui são 600, no YouTube são 2.000, 2.100. E a gente vai caminhando um passo de cada vez. E o que eu puder fazer para ajudar pessoas que precisam, assim, igual eu falei, mesmo na simplicidade, mesmo que seja doando pouco, mesmo que seja doando roupa, mesmo, enfim, no que eu puder ajudar para fazer com que as crianças percebam que o esporte, além de tudo, além de toda a questão social, traz esperança, eu vou fazer. Até pela minha formação acadêmica. Eu sou professor por formação, então, como meu papel principal é trazer educação,
formar uma criança culturalmente para que ela se sinta abraçada por uma sociedade que hoje afasta. Eu acho que ações como essas, de campanhas de arrecadação, elas devem acontecer. A gente está no momento de Páscoa agora, está chegando a Páscoa. E eu acho que a maioria de nós aqui tem condição de passar a Páscoa com seus familiares, até adquirir produtos, enfim. A gente sabe como é a questão da confraternização na Páscoa. E muitas crianças ainda não sabem, não tiveram essa vivência, não sabem o que é você ter em casa um almoço de Páscoa, um ovo de Páscoa que seja, e é uma coisa simples, né? Supostamente é uma coisa simples, mas assim, no que eu puder, no pouco ou no muito, eu quero poder ajudar não só a instituições de caridade assim, mas ações de vocês mesmo, sabe? Que vocês tragam para mim coisas para poder ajudar, para poder investir, para poder gastar entre aspas, gastar tempo mostrando, evidenciando, valorizando essas coisas. Cuiabá, Curitiba, Goiás, Santos, Cruzeiro são os 4 rebaixados. Cuiabá, Curitiba, Goiás e Santos. Essa é uma lista boa mesmo. Talvez colocaria ali para brigar ali embaixo Botafogo. Deixa eu ver aqui mais. Bragantino. Tá muito mal o Bragantino esse ano. E vão ter porco do Palmeiras como mascote, só que rosa. É isso, Márcio, é bem galo, né? Mas falar em galo, como é que tá a questão da obra do estádio de vocês? Vai ter o tropeiro bom lá ou não? Que eu soube que o tropeiro bom de Minas do Independência. Se o estádio do Galo não tiver um tropeiro melhor que o Independência, aí danou. Palmeiras, mas vai torcer. Você é Palmeiras, mas vai torcer pro Fluminense. Obrigado, Maria. Obrigado mesmo pela presença, pelos comentários. Enfim, obrigado a todo mundo que está curtindo a live, gente. Vocês são incríveis. Botafogo, Bragantino e São Paulo. Acho que o São Paulo não briga para cair, não. A não ser que sofra com muitas lesões, como tá, né? Que o Keno faça gols no Flamengo. Amém. Amém. Ouviu um amém aí no chat também? Faz o L, porque o Keno também comemora com L, né? Márcio, me responde aí a questão do tropeiro. Vai ser melhor o da Arena MRV ou melhor o do Independência mesmo? Não tem jeito. Enfim, quero conhecer o estádio do Galo. Tá ficando muito bonito. Pelo menos nas fotos, assim, tá ficando muito bonito. Enfim, vamos encerrar aqui o assunto de futebol hoje. Queria agradecer a todos de coração, por estarem presentes aqui, por caminharem comigo todos os dias. Vasco, Cruzeiro, Santos e Bragantino. Vasco, Cruzeiro, Santos e Bragantino. Eu tiraria o Vasco dessa lista aí. Acho que o Vasco tá numa crescente. O trabalho do Barbieri tá relativamente bom. É claro que é só um campeonato estadual, é um campeonato estadual do Rio, mas eu não acho que o Vasco vai brigar entre os 4 últimos, não. Pelo menos acho, tá? Isso é lógico antes do campeonato, né? Obrigado de verdade a todo mundo que acompanhou. Obrigado por cada comentário, obrigado por cada pessoa, por cada desejo de coisas boas. Vocês fazem parte desse canal. Quem puder dar um pulinho lá no YouTube, será muito bem-vindo na arena. Obrigado, Márcio. Obrigado mesmo. Chegou o maior do Brasil. Leandro, tava falando do Palmeiras agora, cara. Tava falando do Palmeiras exatamente nesse momento. Do Abel, na verdade, né? Quem foi melhor no Flu, Natan ou Casares? Cara, eu acho que o Natan. Mas o Casares jogou no Fluminense desestruturado, né? Acho que o Casares tem mais potencial, mas o Natan ajudou mais. O Fluminense desde 95, gol de barriga. Eu comecei a torcer pro Fluminense mais ou menos nessa época também. Em 95 eu ainda tinha 4 anos, então não me via como gente ainda, né? Não tinha escolhido, mas 97, 98 é mais ou menos nessa época. São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos.
Sou palmeirense, mas estou admirando o futebol do Fluminense, irmão. Parabéns, cresceu muito. Cara, eu também, assim, eu tava elogiando agora há pouco o trabalho do Abel, apesar de ser um trabalho mais resultadista do que em termos de desempenho, é um trabalho muito bom. Eu gosto mais do jeito do Fernando Diniz jogar. Como brasileiro, eu acho que nós, como brasileiros, gostamos de um futebol mais ofensivo. É lógico, o Abel tem todos os créditos do mundo, conquista título atrás de título, mas em termos de desempenho e gosto de ver futebol, o Fluminense hoje é muito bom poder ver o Fluminense atuando da forma como está. Se eu pudesse, assim, se eu pudesse de verdade, eu contrataria o Fernando Diniz por um bom tempo, assim, uns 5 anos, para que ele possa desenvolver essa característica até na base. O Fluminense já tem um projeto de utilizar esse futebol do Fernando Diniz na base, mas é pouco tempo, né? 2 anos ainda é pouco tempo. Sou flusão, mas o Abel Ferreira é monstro, concordo. O Fluminense tem que ganhar títulos. O Diniz fez um trabalho no São Paulo em 2020 mais ou menos parecido com esse. E não ganhou nada. A diferença é que o time do São Paulo não era bom naquele tempo. Assim, não era bom no sentido de não era o melhor, né? Não era o melhor do ano. Igual o Fluminense também não é o melhor desse. Mas ali, o trabalho do Fernando Diniz no São Paulo, ele foi comprometido por conta de extracampo, né? Pela questão principalmente com o Tietchan. Ali ele perdeu o time, não tinha como. A Libertadores desse ano será entre Palmeiras e Fluminense, mas seremos tetra, hein? Leandro, tomara que não. Você já tem demais, deixa uma pra nós. Salve, mano. Você acha que o jogo do Flamengo e Vasco foi roubado pro Vasco? Não. Achei um jogo normal. Achei, assim, lógico que vão reclamar da questão do pênalti, vão reclamar da questão da cobrança da falta. Mas são lances que acontecem cotidianamente, né? Praticamente todo dia acontece no futebol brasileiro lances como aquele. O Fluminense alcançou com o Braz na final do ano passado. O Fluminense almoçou com o David Braz no ano passado. Um futuro bem próximo ele deve treinar o Flamengo. É. Eu não acho que o Fernando Diniz assumiria um Flamengo pela questão da história que ele tem com o Fluminense já. Mas quem sabe, né? Quem sabe um dia. Tomara que não, tomara que nunca. Salve, mano, boa noite. Boa noite, Leandro. Melhor Fluminense, concorda. Marcos Braz. Ah, foi mal. Deixa eu ver aqui. Fluminense. Ah, tá. Ficou ruim de entender a sua mensagem, Juan. Fluminense almoçou com o Brás final do ano passado. Acho que você quis dizer o Diniz, né? Já imaginou o CR7 no Fluminense? Tudo, nada como Fisa Marcelo de volta. Assim, eu acho que esse é um sonho muito, muito distante, mas seria muito legal, né? Você fala foi o caso do Fernando Diniz, né? Mas foi por acaso, cara. Aquele lance lá, aquele almoço do Diniz com o Marcos Braz não foi agendado, não foi marcado, foi casual. Eles só estavam no mesmo restaurante. Márcia, boa noite, Márcia. Boa noite e obrigado. Obrigado por estar presente, obrigado pelos comentários e por agregar sempre aqui a live. Bom, galera, também está chegando minha hora, amanhã tem que acordar cedo para trabalhar também. Muito obrigado para todos vocês que acompanharam a live. Quem puder, dar um pulinho lá no YouTube e se inscrever lá também. E agradecer demais a todos vocês. Mas não duvido ele treinar o Flamengo no futuro bem próximo. Eu duvido. Não se mede o valor de um time pelo tamanho da torcida, mas flamenguistas são modinhas. Cara, tem muito torcedor modinha, né? Tem muito torcedor do Flamengo que aparece nas horas da vitória, mas eu acho que isso acaba acontecendo com todos os times, Márcio. Não é só questão do Flamengo, não. É lógico que o Flamengo agora tá em evidência pela questão da quantidade de títulos que eles constroem, né? Que eles conquistam. Mas acho que isso sempre aconteceu. Bom, galera, muito obrigado para todo mundo que acompanhou.
para quem doou, para quem não pode doar, enfim, muito obrigado mesmo. A live de arrecadação, a live enfim, para conseguir fundos para doar para crianças que necessitam. A torcida do atleticana tem um lema: não somos resultados, somos atleticanos. É isso. Acho que no momento mais difícil do Fluminense, a torcida também compareceu, apoiou desde sempre. A torcida do Vasco fez isso também. Enfim, galera, muito obrigado mesmo a todos vocês. Primeira live beneficente do canal, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer isso todos os meses. Obrigado a todo mundo que esteve presente. Vocês, eu sempre digo, vocês são a alma desse canal. Como eu disse, quem puder dar um pulinho lá no YouTube, se inscrever, comentar, curtir. Obrigado a todo mundo. Acredite nos seus sonhos e nunca deixe com que seus medos sejam maiores do que sua vontade de vencer. Boa noite a todo mundo, fiquem todos com Deus e até a próxima.